Olá pessoal, hoje é sexta-feira, sextou hoje dia 14 de agosto de 2026. Este é o Jornal Últimas Notícias, comigo, Ednei Paine. Vamos falar das coisas de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, do Brasil e do mundo. Esse é o Jornal Últimas Notícias, sejam bem-vindos. Pessoal, iniciamos com o bloco Entendendo a Política. E eu falei que logo ia ter bronca, né? O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, não conseguiu registrar a sua candidatura à presidência da República aí no Tribunal Superior Eleitoral ontem. O impedimento ocorreu após o parlamentar constatar como filiado do partido Missão nos sistemas da Justiça Eleitoral. Aí tem que corrigir isso aí, né? O prazo limite para a formalização e protocolo das candidaturas se encerra sábado, ou seja, amanhã, dia 15, às 7 horas da noite, às 19 horas. Em nota oficial, o TSE destacou a hipótese de ataque hacker ou invasão aos sistemas eleitorais. A Corte informou alteração cadastral que decorreu aí sobre o uso indevido da ferramenta por parte de quem possuía as credenciais do próprio partido Missão. Pessoal, como a galera do governo fala, não dá para fraudar, né, as eleições. Olha o pepino que deu, né? Diante do fato, o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, encaminhou representação à Procuradoria-Geral Eleitoral e determinou a instauração de um inquérito por parte da Polícia Judiciária. O partido Missão afirmou em nota ter sido vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta. Informou aí que tentou cancelar o registro de Flávio no mesmo dia, mas a ação foi rejeitada pelo sistema. Olha aí os hackers. Se não conseguem durante a votação, até antes da votação aí, né? A legenda reiterou na realidade que não compactua com essa alteração. E não tem interesse em acolher o parlamentar que disponibilizará relatórios com endereços de IPs, e-mails para a Polícia Federal e para a imprensa. Bom, a advogada da campanha Maria Cláudia classificou o episódio como inequivocadamente fraudulento. Ressaltou aí que a situação ocorreu entre a noite de quarta, dia 12, e amanhã de ontem, quinta, dia 13. Ela mencionou como referência um caso semelhante registrado em 2022. Com quem? Com ele, né? O nosso Luiz Inácio Lula da Silva. E ele apareceu filiado ao PL no sistema eleitoral. Olha só a bronca que deu, né? O registro oficial do candidato do PL só poderá ser apresentado após a Justiça Eleitoral recompor a filiação partidária original de Flávio Bolsonaro. Ainda bem que o presidente do TSE mudou, né? Pois se fosse ainda o Moraizinho, o Moraes, Alexandre de Moraes, nesse momento o filho de Bolsonaro estaria inelegível. Mas ainda eu acredito que ele vai lutar para isso. Eu tenho certeza que o ministro Moraes vai tentar inelegir Flávio Bolsonaro. Bom, esse foi o bloco Entendendo a Política, que a briga vai ser grande.
Aí você vai refletir aí no final de semana aí o que você quer que aconteça. O que você imagina que aconteça, né? Porque até amanhã... Bom, deixa eu falar para vocês então. Esse foi o Bloco Político e a gente vai agora entrar falando de futebol. Ontem foi meio cruel, né? Mas hoje vamos falar só de futebol. Opa, o Grêmio tem novo volante que também pode ser utilizado como zagueiro. Danilo Barbosa, 30 anos, formado na base do Vasco. Estava jogando na Arábia Saudita, lá no futebol saudita. E trabalhou com o Luiz Castro em 23 no Botafogo. Já tinha sido sondado pelo Grêmio ano passado. E agora sim ele veio. Ele assinou o contrato até 28. Ele vem para suprir um buraco aí no meio do time que era ocupado por Leonel Pérez. E o Leonel Pérez foi emprestado ao Racing da Argentina. E agora a vibe é entrar de cabeça para enfrentar o Atlético Mineiro nesse domingo lá em Belo Horizonte. Em um gramado sintético. Krovinovic já está inscrito no bid e sim poderá fazer sua estreia contra o Galo. Claro que isso depende do Luiz Castro ainda, né? O Marlon deixou a galera gremista meio preocupada, né? Ele não treinou nas duas últimas oportunidades. E acho que é uma dúvida, né? Será que Marlon tem o quê? Pedro Gabriel, falei ontem do Pedro Gabriel, né? Ele voltou da seleção sub-20 e se faz aí uma alternativa no lugar de Marlon. E o Internacional só entra em campo na segunda contra o Remo em casa. Mas é uma situação que devemos prestar muita atenção. O Internacional entra para esse confronto que é de suma importância. 1 ponto acima do Santos, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Sem contar que o Remo é um confronto direto. Se o Internacional escorregar contra o Remo, podem acontecer coisas terríveis. O Remo pode passar na frente, o Inter fica na zona. O Internacional está com 23 pontos e o Remo com 22. Se o Remo ganhar do Inter, vai para 25 e o Inter fica com 23 e vai para a zona sim. Tá todo mundo embolado aí, é 22, é 21 na zona de rebaixamento. E o Internacional tem que se distanciar desses locais incômodos para o futebol. Confronto problemático, mas é só para segunda-feira. Por enquanto, o Paulo Pesolano... o Paulo Pesolano vai ter um reforço aí para esse jogo, né? O Vijagra. Ele tinha uma lesão e agora se recuperou, então, e para segunda-feira ele estará à disposição do técnico colorado. Deixa eu falar para vocês, a Natal Fitness é quem patrocina a gente no Bloco Esportivo. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, pegou a dica aí?
Se você precisar de algum acessório esportivo, o local certo aqui em Bento é na Natal Fitness. E se você tá fora de Bento... se você tá fora, entra aí natalfitness.com.br e lá você escolhe o material, fala, conversa com a gurizada, aí você recebe no conforto do seu lar. Deixa eu te falar uma coisa bem importante que talvez você não tenha se dado conta. Deixa eu começar a matéria assim, ó. O Procon aqui de Bento Gonçalves, ele está sempre de olho nesse tipo de situação, na fiscalização. E na fiscalização de supermercados aqui da capital do vinho, foi feito aí segunda e terça uma fiscalização meia ferrenha, né? Foi feito algumas verificações e os resultados não me agradaram. Em 3 estabelecimentos aqui de Bento Gonçalves, foram encontrados produtos impróprios para o consumo. Além de tirar as mercadorias das prateleiras, os estabelecimentos vão ser autuados, né, por essa irregularidade. Porque não pode fazer a comercialização desses produtos fora de validade. Se tem validade, por algum motivo ela foi impressa ali naquele produto. As equipes verificaram a presença de mercadorias impróprias para o consumo, fora de validade ou com embalagens violadas ou danificadas. Os produtos irregulares foram recolhidos e encaminhados para descarte. Os processos administrativos seguem em tramitação. As empresas têm o direito aí de defesa, né, antes da aplicação das eventuais penalidades, que podem incluir multa conforme a gravidade do caso. Os nomes dos estabelecimentos não vamos divulgar aqui. Sempre que você for ao mercado, confira a data de validade antes de colocar o produto no seu carrinho. Verifique se a embalagem está íntegra, se tem alguns furos na embalagem, se ela está amassada ou estufada. E se tiver sinais de violação, desconfie sempre. E as etiquetas sobrepostas ou rasuradas, isso também pode indicar tentativa de mascarar o vencimento. Observe as condições de armazenamento de perecíveis nas gôndolas, especialmente na parte da refrigeração. Verifique a temperatura. Olha, toda a embalagem tem uma temperatura que ela tem que ficar. E se você olhar na gôndola e não tiver essa mesma temperatura, também pode dar problema. Deixa eu te fazer um relato aqui. Na semana passada, também não vou dizer o nome do mercado. A minha mãe comprou um doce folhado na padaria de um mercado bem próximo aqui da minha casa. E ela voltou ao estabelecimento e reclamou que o doce que ela comprou, a massa folhada, que estava devidamente embalado, estava estragado. Estava com gosto azedo. Uma massa folhada com gosto azedo aí não dá, né? Então o gerente pediu para que ela trouxesse o produto e voltasse ao mercado. Mas ela já tinha descartado o produto, botado fora. E para compensar o caso, eu fui lá, fiz essa semana mesmo. Comprei uma massa folhada para dar para minha mãe. Comprei no mesmo local que ela comprou. Mas eu achei que o problema já tinha sido sanado. E por incumbência do destino, eu comprei uma que estava estragada também, com gosto de azedo. E diante disso, eu queria lhe fazer um questionamento. Quando você vai a um supermercado, você olha a data de validade? Ela é para ser respeitada. Às vezes, nem isso garante que o produto é fresco. Ele está apto a ser consumido? Não sei. Mas o produto pode ser reembalado. São tantas as inconsistências que alguns mercados fazem.
Então a dica é, por um acaso, se isso acontecer, se essa situação acontecer com você, guarde a nota fiscal. Guarde o produto. Você tem direito à troca, ou à devolução, ou o valor pago de volta, né? Você sabia? As denúncias podem ser feitas presencialmente se o mercado não quiser trocar o produto. Você pode ir no Procon, na Marechal Deodoro 70, bem no centro. Telefone 54 30 55 8544. E tem o WhatsApp também, que é o 54 30 55 8547. Ouvidoria, né? 162. Que coisa, né? Bom, outra situação que a gente tem que salientar aqui é que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê cassação da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas que forem flagrados abandonando animais na rua com o uso de veículos. Para você que é defensor dos animais, temos uma vereadora em Bento, né? Que ela é protetora dos animais, então é bem interessante, é uma proposta bem interessante. Ela pretende alterar o Código de Trânsito e passar a classificar essa conduta de infração gravíssima. O texto estabelece o abandono com o veículo e ele resultará na suspensão do direito de dirigir também por 12 meses. E esse prazo aumenta para 18 meses se você, em específico, de cães e gatos. Se a pessoa abandonar cães e gatos, aí é 18 meses. Outros tipos de animais é 12. Caso o condutor cometa a mesma infração mais de uma vez em um período de até 2 anos, a pena aplicada será a cassação definitiva da carteira de motorista. Além das penalidades administrativas sobre a habilitação, né? O motorista infrator deverá pagar uma multa no valor correspondente a 10 vezes a quantia base da infração gravíssima. Com a conclusão da votação da Câmara dos Deputados, a matéria segue agora para análise no Senado Federal. E eu acho que é uma coisa legal, né? Você tem um animalzinho, você tem um pet e você não quer mais cuidar dele, vai abandonar o bichinho? Aí não dá, né? Você deveria ter pensado antes de adquirir o bichinho, né? Bom, a Cooperativa e Vinícola Aurora realiza hoje um feirão de vagas de emprego com oportunidades para contratação imediata. Tá procurando uma recolocação? Tá aí, eu vou te dar a dica agora. Ao todo, são 19 vagas abertas para diferentes áreas operacionais, com atuação nas unidades que é a Matriz e no Vale dos Vinhedos. As vagas disponíveis são para auxiliar de produção, 13 para auxiliar de produção, 2 vagas para auxiliar de limpeza, 2 para expedidor, 2 para assistente de controle de qualidade e todas são por contratação por regime de CLT. Você só entra lá se você quiser ter a carteira assinada. É que eu tenho conhecimento que tem pessoas aí que não gostam muito disso, né? Mas é legal. O feirão ocorre no Olavo Bilac 500 no bairro Cidade Alta, em 2 horários, das 9 às 11h30 e do 12h30 às 15 horas. A participação é gratuita e aberta ao público. Interessados em fazer parte do quadro de colaboradores da Cooperativa Aurora, né? A faixa salarial será divulgada ao final dos processos seletivos. Para participar é necessário ter mais de 18 anos, residir na capital do vinho. Os candidatos podem comparecer diretamente ao feirão, como eu falei para você, ou via WhatsApp, que é o 991834805. 9, código de área 54, 991834805. Entre os benefícios oferecidos pela cooperativa estão refeitório no local, café da manhã, almoço,
cartão alimentação de R$335, olha aí, ó, já dá uma boa batida na boia, né? E meio de programa de assiduidade. Se tu ganha essa grana, se tu não falta, puf, vem essa grana, tá? Participação nos resultados, olha que interessante, PPR. Além de convênios, descontos em atendimentos médicos, alguns médicos gratuitos, oportunidade de desenvolvimento profissional. A Vinícola Aurora também disponibiliza uniformes, promove eventos internos ao longo do ano, oferece iniciativas voltadas ao bem-estar dos funcionários. Tá aí uma bela oportunidade para você que está perdido na vida. Quer se recolocar no mercado de trabalho? Tá aí a oportunidade. Deixa eu te falar, vamos a um pequeno, breve intervalo e nós voltamos em seguida. Fica aí que não demora nada. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é quem nos tem dado esse apoio para que a gente possa levar essa informação a você. Aqui de Bento Gonçalves, falando de política, falando de futebol, falando de coisas que acontecem aqui na região. Vamos falar de segurança pública. Porque a Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves prendeu em flagrante na manhã de ontem um homem de 27 anos. Ele é acusado de praticar furtos em série em estabelecimentos comerciais aqui do município. A ação ocorreu no bairro Maria Gorete, após a guarnição receber informações de que um indivíduo havia acabado de subtrair produtos em um supermercado ali próximo. Então, durante o patrulhamento preventivo, os agentes localizaram e abordaram o suspeito em via pública. Com ele foram encontrados diversos itens, que após a verificação com os comerciantes locais foram confirmados e reconhecidos como furto praticados ao longo da manhã. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. E não era pouco, ó, dá uma olhada o que a criança levava: salame, carnes, queijos, aquelas batatinhas aí que são caras pra caramba, né? Nessa mesma operação, que ainda não terminou, pera aí. A guarnição identificou outro homem, um homem de 62 anos, que aguardava ali nas proximidades dos furtos em um veículo. Ele estava dentro do automóvel. Aí os guardas encontraram outros produtos também suspeitos com procedência ilícita. Que coisa, né? Agora eu vou falar de saúde também, né? Um homem foi preso. Opa, mas como vou falar de saúde se um homem foi preso? Deixa eu explicar para vocês. Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira, de hoje, dia 14, durante uma operação da Polícia Civil aqui, na vizinha cidade de Garibaldi. A ação foi realizada por agentes de Carlos Barbosa com a Polícia Civil de Garibaldi. Após o cumprimento de um mandato de busca e apreensão em um apartamento no bairro Alfândega, eles acharam, durante as buscas, foram apreendidos diversas canetas emagrecedoras de procedência duvidosa. Sabe aquelas canetas Monjaro que você que tem diabetes usa e ela emagrece? Acharam na casa dessa criança. Além de dinheiro também, celulares e comprimidos LSD.
LSD do tempo dos Beatles, né? Acharam também anabolizantes e outros materiais. Os policiais também localizaram uma balança de precisão, invólucros utilizados para condicionamento das drogas. O suspeito foi preso e encaminhado para procedimentos legais. Na sequência, ele foi conduzido à penitenciária aqui de Bento Gonçalves. A investigação apura a comercialização de canetas e o possível envolvimento do homem com o tráfico de drogas. Pior é que a galera iria utilizar esse material sem procedência. Aí, será que funciona? Será que não? Essas canetas poderiam conter tudo. Até tivemos há pouco tempo na Rede Globo uma novela falando da fábrica de farinhas, do pessoal que pegava os remédios e falsificava-os. Cara, isso é de uma crueldade imensa, né? A pessoa compra o remédio e ele não funciona. E eu não estou dizendo que não funcionam essas canetas, eu estou dizendo que ela poderia conter tudo, não tem procedência, né? Podia conter tudo menos o princípio ativo da caneta emagrecedora. Bom, temos que ter o maior cuidado, nós consumidores, com esse tipo de material, que influi diretamente a saúde do ser humano. Eu estava falando esses dias também sobre aqueles cigarros eletrônicos. Você tem que botar uma coisa dentro para ele dar, um produto para ele sair a fumacinha, né? E é proibido. Aqui no Brasil é proibido o cigarro eletrônico e você compra aí do Paraguai, compra livremente aí. Mas, cara, o que será que tem dentro dessa bagaça, hein? E a gurizada de hoje em dia, queria dizer para vocês que não sabem, vá numa festa aí da gurizada aí para você ver. Estão direto com esse cigarro aí. E isso, cara, eu não sei o que tem dentro, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas pode ser que seja uma coisa muito ruim aí para a saúde dessas pessoas. Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente para você ver. A imagem de fundo é do cartaz do lançamento dos festejos Farroupilha aqui na capital do vinho. Ele foi apresentado, esse cartaz, agora, dia 11 de agosto. Foi feito o lançamento da Semana Farroupilha nas dependências do Galpão Grande da BCTG. Terá início dia 4 e seguirá até o dia 20 de setembro. Então faça a sua programação, separe uns dias dentre estes e leve a sua família para os festejos Farroupilha lá na ABCTG. Tem muita coisa legal, a galera faz churrasco, fazem boias campeiras e... é muito legal, muito legal. Então estou convidando você e sua família para participar desta linda homenagem. Você sabia que é uma linda homenagem a uns heróis que perdemos a guerra? Perdemos essa guerra, mas nos sentimos abençoados pela coragem desse pessoal aí em resgatar o Rio Grande do Sul. Semana Farroupilha 2026 em Bento Gonçalves. Pessoal, um grande abraço a todos. Nos encontraremos amanhã. Amanhã na segunda nos encontraremos com outra edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, tchau!